Muito bem, gente. Vídeo correção do 23º simulado. Né, vou fazer aí os comentários de cada questão. Espero que vocês tenham feito, né, tenham feito uma boa prova. Lembrando, gente, mais uma vez, que eu estou fazendo esses simulados semanais, tá, gratuitos, para tentar te ajudar. Agora, pode ser que uma ou outra questão esteja fora do seu nível, de concurso. Por exemplo, tem questão aqui que eu coloquei, se não me engano foi a questão número 4, que está muito próxima de um concurso de procurador da Câmara Legislativa. E aí você que vai fazer o concurso para técnico, você diz, porra, que questão escrota. Só que o que é que vai acontecer? Lá no nosso material, gente, lá do, por exemplo, de competências federativas da União, dos estados, do DF, dos municípios, a gente colocou diversas jurisprudências e eu dizia assim, predominantemente isso aqui é para o concurso de consultor da área de Constituição e Justiça ou de procurador, né? Eu tenho percebido várias questões da FCC com uma pegada de jurisprudência um pouco maior. Então, assim, eu acho, gente, que você está fazendo um concurso de consultor técnico para, sei lá, médico, não vai cair jurisprudência, tá? Mas você vai fazer um concurso de consultor técnico para o cargo de, sei lá, administrador, ou não sei qual dos cargos que você poderia estar fazendo. Isso pode, talvez, ter uma jurisprudência, mas eu acho difícil, tá? Mas, como eu estou fazendo para todo mundo, ignore a questão. Fala, Léo, estou nem aí para essa questão. Tenha a maturidade de dizer, pô, velho, errei. Foda-se. Porque se não é provável que caia em sua prova, toda aquela quantidade enorme de jurisprudências que eu coloquei nos mapas mentais e disse, olha, predominantemente é para esses cargos. Outros cargos acho que não vai dar, né, não vai cair. Então, não acho que você tenha que estudar todas essas jurisprudências e aí fique mais tranquilo com relação a uma outra questão que tenha cobrado jurisprudência. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, gente, é o seguinte, tá? Né, você vai ouvindo aí o que eu vou falar. Uma questão de analista de processo legislativo, ó que beleza, né? Naquele concurso lá da Assembleia de United States of Sergipe, né, de Sergipe, relativamente aos Estados membros e municípios no âmbito da Federação Brasileira. A alternativa correta, gente, é a letra A, com base no artigo 25, parágrafo 1º, nenhuma dúvida. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. A gente falou demais que essa competência é dos Estados-membros. Era facílimo. O nível dessa questão não é fácil, não. É facílimo, tá? Não facílimo, mas é fácil. Não é de nível médio, não. Tem alguns itens aqui meio peguinha, mas a alternativa correta, se você não sabe isso, bicho, você não está na cabeça. Você pode ter vacilado. E aí, porra, vou ter mais concentração na hora de fazer. Mas você se confundir, cara, você está botando sua aprovação em risco. Eu estou falando agora, porque esse é o momento de você acordar e tomar uma porrada. Qualquer desportista do mundo, seja ele de alto rendimento, ele pode cometer um vacilo ali, tomar uma porrada, tomar uma cabeçada e porra, peraí que agora eu não vou vacilar de novo não. Guarda alta e não erra de novo. Então, fique prestando atenção nessas coisas. Letra B, por gozarem de capacidade de auto-organização e autolegislação, os Estados-membros podem editar livremente as constituições e leis. Gente, o artigo 25 vai dizer, os Estados são regidos pela sua Constituição e pelas leis, obedecidos os princípios desta Constituição. Então, é bem diferente o que está na letra da Constituição para o que está no enunciado da questão. Livremente não é igual, nem um pouco, a obedecidos os princípios da Constituição Federal. De novo, tá? Preste atenção à letra da Constituição, a jurisprudência específica ou a doutrina específica que está sendo cobrada. Em 99% dos casos, o 1% são questões mal feitas, fazem parte de 1% é questão mal feita, você tem questões que têm uma jurisprudência, uma doutrina ou uma letra da Constituição que não tem maiores dúvidas. Ou está encaixando como uma luva, ou não encaixa como uma luva. E aí, a letra B está errada. E não fique fazendo adaptações. Ah, Léo, mas obedecidos os princípios da Constituição, não significa que não é livre. Cara, seja extremamente objetivo e rígido. Rígido no sentido de que, qual é a letra da Constituição, se você se lembrar, tá? Que está sendo cobrada aqui?
Não dá, essa questão não tem como ser anulada, tá? Porque é diferente, tá? Eu dizer livremente no sentido de que, olha, a Constituição traz uma limitação bem expressa, né, e bem clara. A letra C está errada porque não é pelo Poder Legislativo Estadual, é pelo Poder Legislativo Municipal, com a ajuda de Tribunal de Contas Estadual ou Municipal, onde houver. Leia o artigo 31, a gente falou isso demais nas nossas videoaulas. Tá? O erro está dizendo que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Estadual. É municipal, pelo que a gente explicou na videoaula e que está no artigo 31 da Constituição Federal. A letra D de dado, por ser a República Federativa do Brasil indissolúvel, é verdade, toda federação é caracterizada pelo princípio da indissolubilidade, os estados não podem incorporar-se entre si, desmembrar-se. É o artigo 18, parágrafo 3º, gente. Mole, tá errado. Pode. Realmente não pode se separar do Brasil. Né? Não existe o direito de secessão. Agora, eles podem se fundir, podem se dividir. Tivemos recentemente uma pergunta no estado do Pará, se o estado do Pará queria se subdividir em Carajás e Tapajós. O estado do Pará deixaria de existir para ter, então, Carajás e Tapajós. Isso é tecnicamente chamado de subdivisão, tá certo? E que não foi, a população não concordou. O eleitorado do Pará foi no segundo turno da eleição de Dilma de 2014, perguntou-se ao estado do Pará. Então, claro que isso pode acontecer, está no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. Por não serem entidades federativas, os municípios não gozam de capacidade de auto-organização e autolegislação, devendo, assim, ser regidos pela Constituição do Estado. Não, gente, pega lá o artigo 29 vai dar ao artigo 29 e artigo 30, né, vão dar as competências, vão dar o poder de os municípios terem as suas próprias constituições. Tá? Foi a Constituição de 88 que trouxe o chamado sistema de cartas próprias. Até antes de 88, tudo dependia da Constituição do Estado. Tinha a Constituição do Estado que permitia que os municípios tivessem sua própria Constituição, tinha estados que não permitiam. A Constituição de 88 trouxe para a Constituição a afirmação de que os municípios terão a sua própria Constituição, que é chamada de Lei Orgânica do Município. Então, está completamente errada essa letra E, tá? Porque não é o que a gente explicou na videoaula, fico falando sala de aula, mas foi no nosso contato aqui nas videoaulas, né? E a letra E está errada, é a letra A correta. Questão 2, gente. O processo legislativo das leis previsto na Constituição é cláusula pétrea, não podendo ser modificado pelo poder reformador. Gente, isso está em vários livros doutrinários. É só você lembrar que as medidas provisórias estão dentro do processo legislativo, artigo 62 da Constituição Federal, e foi objeto de uma mega emenda à Constituição, a emenda 32, que modificou o processo das medidas provisórias. Então, é claro que o processo legislativo pode ser objeto de emendas à Constituição, porque é claro que aquilo do processo, no que disser respeito à separação de poderes, então, as iniciativas privativas do presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º. O veto, né, a sanção ou veto, a forma de a sanção ou veto acontecerem, fazem parte da separação de poderes e aí são cláusulas pétreas. Tá? E aí você vai ter uma grande dificuldade de modificar esse sistema, porque você não pode tender a abolir as cláusulas pétreas, entre elas a separação de poderes. Mas o processo legislativo como um todo não é cláusula pétrea. Tá? Algumas partes dele, sim, você consegue enxergar como cláusula pétrea, expressa ou implícita. Né? Aquilo que for considerado separação de poderes é expresso. Aquilo, por exemplo, o processo de modificação da Constituição, que é a PEC, a emenda à Constituição, é considerado uma cláusula pétrea implícita, o artigo 60. Mas não todo o capítulo de processo legislativo, que seria a cláusula pétrea e não pode ser modificado. Isso é um absurdo, esse item 1 está errado. O item 2. Uma vez que a Constituição consagra a iniciativa popular, qualquer do povo pode apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional. Qualquer do povo, desde que seja povo, gente pra caramba, juntando com 1% do eleitorado brasileiro. Não é o que está escrito no item. Tá? A Constituição vai dizer 1% do eleitorado nacional, dividido
em 5 estados, com não menos do que 0,3%, 0,3% de cada um deles. Leia lá o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não é o que está, não é qualquer do povo, cidadão que pode. O item 3, literalidade do artigo 67, é a nossa querida e já conhecida, o nosso princípio da irrepetibilidade. Matéria constante de PL rejeitado somente poderá constituir objeto de novo PL na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta de qualquer dos membros, maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 67, né, da Constituição Federal, o item 3 está correto. Gente, o item 3 está correto. E você já viu que o item 2 está errado. Se você fosse da letra A para a letra E, já está aqui maravilhosamente e só pode ser a letra E, itens 3 e 4, que é: a discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República terão início na Câmara dos Deputados. É o item 4, artigo 64, caput da Constituição Federal. Os projetos de iniciativa do Presidente da República começam na Câmara dos Deputados. Letra E, itens 3 e 4. Né? Questão 3, pessoal. Até aqui é a princípio para todo mundo, né? Em todos os cargos que eu coloco aqui na cabeça, esses itens aqui podem cair na sua prova, gente. A questão 3, ela é um pouquinho mais capciosa, um pouquinho mais de jurisprudência, tá? Mas eu acho que é um assunto tão palpitante que até você que está estudando para técnico, ou consultor técnico, numa área assim, tipo médico, ou técnico numa área como, né, audiovisual, que não necessariamente vai atuar no processo legislativo, cuidado com essa questão 3, por isso que eu trouxe. Né? É um tema que está em voga, a questão de se o governador, ao ser processado, precisa ou não da autorização da Câmara Legislativa ou de uma Assembleia Legislativa, a gente vai comentar aqui. Uma Constituição, né, de um Estado, poderia ser a lei orgânica do DF, ao disciplinar a responsabilidade do chefe do Executivo, item 1, estabeleceu a possibilidade de o governador perder o cargo por prática de crime de responsabilidade. Falso, 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 a gente falou milhões de vezes. Aquela súmula vinculante número 46 do Supremo Tribunal Federal, gente, diz, olha, Estado membro não pode abrir a boca para falar de crime de responsabilidade. Minha dica, gente, porque vocês estão muito inseguros, eu entendo a insegurança de vocês, é um desespero. A lei orgânica, o regimento interno, cheio de disposição de crime de responsabilidade. Minha dica, pessoal, mais uma vez, tudo depende de como está escrito o enunciado. Se você olha para o enunciado, ele diz, segundo a lei orgânica do DF, ou segundo o regimento interno da Câmara Legislativa. É letra. A letra está certa. Se não for a letra, está errado. Agora, com uma observação. Se a própria jurisprudência, a própria decisão, como eu comentei, né, nos textos de atualização, se a letra da lei orgânica foi declarada inconstitucional, em algumas ADINs, como isso aconteceu, a letra não vigora mais. Se o Supremo declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo da lei orgânica, aquilo, se a questão perguntar sobre a letra, ainda assim vai estar errado, porque a letra não vigora mais, porque foi anulada. Especificamente, ela foi anulada. Então, gente, esse é o critério que eu acho que você deve levar para a prova. Agora, Léo declarou a inconstitucionalidade da lei orgânica. O regimento interno copia a lei orgânica. Um examinador, gente, tem 200 e caralhada, né? Desculpa o termo da expressão, mas é por aí. 200 e cacetada de artigos. Se você pegar cada artigo com uns 5 dispositivos, o querido examinador da FCC vai ter mais de 1000 dispositivos para ele brincar. E só vai cair o quê? 2, 3 questões de regimento? Não sei. Dos 1000, ele não vai escolher um negócio do regimento, que é uma letra, mas que a jurisprudência do Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei orgânica. Pessoal, para mim, é o mesmo raciocínio. Se pergunta, segundo o regimento da Câmara Legislativa, esqueça a jurisprudência do Supremo. Esqueça. Agora, acho dificílimo isso cair. Agora, se você quiser, leve isso. Tá? Segundo a letra, o que não foi especificamente declarado inconstitucional pelo judiciário, a letra está valendo. Você marque certo.
Mas se o enunciado disser, segundo o regimento da Câmara Legislativa e o entendimento atual da jurisprudência, ou o entendimento atual sobre essas normas, basta o entendimento atual. O entendimento dos tribunais, a posição dos tribunais. Aí você pega a jurisprudência do Supremo e vai levar totalmente, ainda que por regimento da Câmara Legislativa. É isso que eu estou dizendo várias vezes que eu acho que você deve levar. Agora, não acho que o examinador vai ficar ali num dispositivo que... Por exemplo, o regimento interno, gente, ele traz diversas normas, né, que você teria uma constitucionalidade duvidosa. Que tem... A lei orgânica, ela traz em diversos momentos, vocês que estão estudando poder executivo na lei orgânica, crime de responsabilidade, quem omitir informação para uma CPI da Câmara Legislativa, crime de responsabilidade, cheio de crime de responsabilidade. Segundo a lei orgânica do DF, certíssimo. Segundo, né, a literalidade do regimento, certíssimo. Esqueça a jurisprudência. Tá? Agora, tem que ver como é que a questão está sendo enunciada. Tá certo? Eu me lembro que eu fiz uma exceção a essa regra toda que eu estou criando. Porque eu estou pensando absurdo. As questões de concurso não são... não colocam esses absurdos, gente. Aquela hipótese de processar criminalmente o deputado. Para um processamento criminal do deputado, eu não preciso de autorização da Câmara Legislativa. Eu não preciso de autorização de qualquer casa legislativa, da Câmara, do Senado, de uma Assembleia Legislativa, porque quando, em 2001, mudamos o artigo 35 da Constituição Federal, o artigo 53 da Constituição Federal, que foi a emenda à Constituição 35, toda a doutrina falou que todas as normas de Assembleia Legislativa, todas as normas do regimento da Câmara Legislativa, todas as normas de Câmara de Vereadores não foram recepcionadas. Elas estão tacitamente revogadas, neste caso, do processamento criminal do deputado. Porque quando as regras mudaram na emenda 35, mudando o artigo 53 da Constituição Federal, entendeu-se que isso é de recepção obrigatória, até porque o artigo 27 da Constituição Federal diz que as imunidades dos deputados estaduais são as mesmas dos deputados federais. Mudou lá, obrigatoriamente mudou aqui. Então, o que eu tenho é a situação de que, neste caso, a letra do regimento, eu me lembro de ter falado nas videoaulas, se perguntar, olha, segundo o regimento, marca correto. Não dá para marcar correto autorização de processamento criminal de deputado. Porque isso não vigora mais, isso está implicitamente revogado pela doutrina. Só que de coração, eu duvido que o examinador fique, né? Ele deve dizer, olha, segundo o regimento e o entendimento atual sobre o tema. E aí ele vai dizer, olha, a doutrina toda diz que isso aqui não foi recepcionado, isso aqui está morto. E aí continua na minha regra, de que, olha, aquilo ali não está em vigor mais. Como não está em vigor mais, não por uma jurisprudência do Supremo, gente. Jurisprudência do Supremo não revoga implicitamente dispositivo legal. Emenda à Constituição, revoga dispositivo legal. E dispositivo de regimento. Então, naquele caso, eu fiz essa colocação. Agora, vá com essa regra, tá? Não declarou especificamente aquele dispositivo do regimento da lei orgânica, falou sobre crime de responsabilidade, vai marcar certo. Mas se o enunciado diz, e o entendimento atual sobre o tema, aí você vai, por exemplo, com a súmula vinculante número 46. Falou de crime de responsabilidade, na lei orgânica, no regimento interno, é inconstitucional. Então, é o que eu acho que vocês devem levar. Aí, bem, item 2 da questão 3. Atribuiu ao TJ a competência para processar o governador em crime comum. Gente, não está necessariamente, ali está na parte de lei orgânica, de lei orgânica que diz que quem julga governador é STJ em crime comum. Então, não pode, afronta o artigo 105, porque o artigo 105 da Constituição Federal não cai no concurso de vocês, a não ser conteúdo específico de
de alguns consultores legislativos, né, e alguns consultores técnicos, cai a parte no conteúdo específico de poder judiciário, mas que, na verdade, o artigo 105 ele traz a competência do STJ para julgar um governador em crime comum. Então, é errado esse item 2, porque não pode ser o TJ. TJ julga deputado distrital, mas governador é STJ. Tá? Isso está na lei orgânica, na parte de poder executivo, e isso está na Constituição Federal, artigo 105. O item 3, o item 1 e o item 2 estão errados. Quando você bate o olho nas alternativas, tá, só resta a letra A e a letra E. Ou é o item 4 que está certo, ou é o item 3 que está certo. O item 3 diz a norma da Constituição Estadual condicionou a instauração de processo judicial por prática de crime comum cometido pelo governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. A gente viu que na ADI 5540, o Supremo disse que não pode, Constituição Estadual, condicionar o processamento do governador no STJ a uma autorização da Assembleia Legislativa. O item 3 está errado, só sobrou a letra A, que é a correta, e o item 4 diz assim: a Constituição permitiu ao governador permanecer no exercício de suas funções após o recebimento da denúncia ou da queixa-crime pelo STJ, que é o tribunal competente, por entender o Constituinte Estadual que cabe ao Judiciário, ao STJ, decidir sobre a aplicação de medidas cautelares, inclusive eventual afastamento do cargo. Então, pode um governador sofrer uma prisão preventiva? Pode. O ex-governador Arruda sofreu uma prisão preventiva na época, né, em 2010, quando ele era governador do Distrito Federal. 2009, 2010, ali, finalzinho de 2009, início de 2010, e isso gerou, né, todo aquele caso do mensalão do Democratas. O que é que nós temos aqui, gente? É a mesma ADI 5540. Está no informativo 863, né, do Supremo, e que é uma ação que vocês têm que ficar, uma jurisprudência que pode cair na sua prova, né? Então, não só a Constituição Estadual não pode trazer a competência da Assembleia Legislativa para autorizar o processamento ou não do governador no STJ, mas também o recebimento da denúncia no STJ não é causa imediata de afastamento do cargo do governador, como é no presidente da República. Quando a Câmara dos Deputados autorizou e o Senado Federal abriu o processo contra a ex-presidente Dilma Rousseff, automaticamente ela saiu do cargo. Né? E que também é o que acontece quando o Supremo Tribunal Federal, se o Supremo recebesse uma denúncia contra o atual presidente Michel Temer. Se ele recebe a denúncia, tá? A Câmara dos Deputados autoriza, e aí o Supremo recebe efetivamente a denúncia, o presidente seria automaticamente afastado do cargo. Isto não pode acontecer com o governador, exatamente porque não tem autorização da Assembleia Legislativa, e aí é o STJ que vai, ao receber o processo penal, decidir se afasta ou não o governador. Teve dúvida? Leia o informativo 863 do Supremo, no site do Supremo, e é a ação direta de inconstitucionalidade 5.540. A questão 4, gente, ela é bem mais específica de procurador, tá? Específica no sentido de que procurador ou consultor aí mais de Constituição e Justiça, porque é bem uma jurisprudência específica, gente, de os colegas que vão trabalhar lá com os meus colegas, faço questão de apresentar vocês lá aos colegas que estão lá, né? O dia a dia. O dia a dia da gente é ver se os projetos de lei em tramitação na Câmara Legislativa se coadunam com a jurisprudência e a competência federativa do Distrito Federal. Então, naquele material, mapa mental de competências da União, dos Estados, artigo 22, artigo 21, artigo 23 e 24 da Constituição Federal, eu botei um mundo de jurisprudência. Essa é uma delas que estava lá. Tá? É a ADI 3.671, julgada em novembro de 2008. Em 2018, caiu uma jurisprudência de 2008. Então, veja bem, gente. Eu vou ficar... Gente, concurso público não é concurso de jornalista, tá bom? Não necessariamente a jurisprudência que vai cair é aquela de 3 meses atrás. Existe uma certa tendência de realmente
jurisprudências dos últimos 2 anos serem mais, você ter mais uma cobrança nesse sentido. Mas, amigo ou amiga, você precisa estar dentro das vagas. Você não pode se fiar e dizer, eu vou escolher, eu só vou estudar de 2 anos para cá. Isso é furada. Vem inúmeros casos, é de 2008 isso aqui julgado. E foi um caso de uma lei do Distrito Federal. Uma lei que tentava exigir que as empresas de transporte coletivo, contratadas pelo Distrito Federal, elas tivessem um equipamento de reduzir o estresse de motoristas e de cobradores. Sei, uma cadeira, aqueles equipamentos de sentar aqui atrás, para ter mecanismos de redução de estresse do motorista e do cobrador de ônibus. Isso foi considerado inconstitucional por legislar sobre trânsito, equipamentos indispensáveis em um veículo, ainda que utilizado para transporte coletivo, né? Isso foi considerado, eu questiono essa jurisprudência do Supremo, mas não importa, gente, porque eu sempre tentava defender com unhas e dentes a competência dos deputados distritais. Esse é o nosso papel, vai ser o seu papel lá na Câmara Legislativa. Mas, na prova, gente, follow the leader, siga o líder, siga o Supremo Tribunal Federal no que ele tiver dito, tá certo? Então, muito cuidado com todas essas jurisprudências, e aí, ou você conhecia a ADI 3671, ou você ia ficar tentando acertar no chutômetro a questão. Estava lá numa das jurisprudências que eu colacionei lá no seu material, e é inconstitucional, uma vez que dispõe sobre matéria de competência privativa da União, que somente, a letra E, somente poderia ser objeto de lei estadual, na hipótese de lei federal, lei complementar federal, mas aqui não tem problema, lei federal é lei complementar federal, gente. A Constituição, quando abre a boca para dizer lei, basta lei ordinária. Mas o enunciado de uma questão, quando fala lei complementar, ou quando fala lei federal, eu não especifiquei se é ordinária ou complementar. E o artigo 22, parágrafo único, traz a ideia de que é lei complementar que pode autorizar esse negócio. Tá certo? Então, o que nós temos é a letra E como alternativa correta. Tá? Porque tem essa ADI 3671, 3671, e com base no artigo 22, parágrafo único, lei complementar federal pode delegar aos Estados-membros, se fosse o caso, legislar sobre isso aqui. Questão 5, gente, mole, né, com base na lei orgânica, assinale a opção que não compreende uma espécie normativa do processo legislativo. Isso aqui é uma questão dada. Você vai ter na sua questão, no seu edital, na sua prova, questões facílimas, e você vai ter questões que às vezes vão apertar mais para diferenciar os ratos dos homens, as mulheres das ratazanas. Tá certo? Para ver quem vai estar dentro das vagas, você vai ter questão mais forte, você vai ter questão mamão com açúcar como essa aqui. É a letra C de casa, decretos executivos não está no artigo 69 da lei orgânica. José, a questão 6, viu? José, cidadão, apresenta na Câmara um apelo de iniciativa popular, acompanhado da assinatura de milhares de cidadãos do DF. Acerca dessa situação, assinale a opção correta, à luz da lei orgânica e do regimento. Muitas questões da FCC estão vindo assim, né, misturando, né, para você raciocinar de forma um pouco mais integral. Eu acho que vai ter questão assim também. Tá? A alternativa correta é a letra A, gente. Esse apelo deve ter sido subscrita por no mínimo 1% dos eleitores do DF, distribuído em não menos 3 zonas eleitorais, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada uma delas. Artigo 70 da lei orgânica. É isso aqui. Todas as outras alternativas estão erradas. Cuidado, gente. Pelo é 2/3, não é 3/5. 3/5 é PEC, no artigo 60 da Constituição Federal. Então, eu botei aqui 3/5, né? E não é. É 2/3, esse é o erro da letra B de bola. A letra C, não será objeto de deliberação a proposta de emenda que ferir princípios da Constituição Federal, não da própria lei orgânica. Eu posso ter um princípio da lei orgânica que depois vai ser alterado. As cláusulas pétreas da lei orgânica estão nos princípios da Constituição Federal, não dos princípios da lei orgânica. Tá? Isso também no artigo 70 da lei orgânica. A letra D de dado, a matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada
não pode ser objeto de nova proposta no mesmo período legislativo. Período legislativo são 6 meses, gente. Tá? O que não pode é na mesma sessão legislativa. Ah, Léo, mas período legislativo está contido em sessão legislativa. Não vá por esse caminho, gente. A norma da lei orgânica não é proibir no mesmo período legislativo. É proibir no mesmo, na mesma sessão legislativa. Eu posso ter feito uma questão, né, que eu evito fazer questão nesse sentido, mas eu não vou anular isso aqui não. Tá? A ideia é de que você siga a literalidade, por favor. E a letra E, apelo em questão tramitará em regime de prioridade. Está errado. Tramita em regime de urgência, artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Tá bom? E aí a resposta é a letra A, tá? E com base na literalidade da lei orgânica e do regimento interno. Questão 7. Assinale a opção que não contempla um legitimado a oferecer um projeto de lei na Câmara Legislativa à luz da lei orgânica. Pessoal, CPI é comissão. É uma comissão temporária. Comissão temporária oferece projeto de lei, peixe. CPIs da Câmara Legislativa oferecem direto projeto de lei. Pode. Um deputado distrital suplente, mas que ocupou o cargo de deputado porque o titular foi exercer o cargo de secretário de Estado do DF. Ele é deputado. Ele pode apresentar projeto de lei, vai apresentar um caminhão de projeto de lei. Ele já chega com todo vapor, vai chegar e apresentar logo uns 30 projetos de lei. Tá? Porque ele é deputado distrital no momento em que ele é suplente e ele assume o cargo, ele assume em toda a sua inteireza a possibilidade de exercer as prerrogativas. Aí tem aquelas exceções do que é que ele não pode, né, ser eleito para alguns cargos que a gente viu lá no regimento interno. Mas apresentar um projeto de lei, claro que ele pode. O TCDF está no artigo 71 da lei orgânica, pode apresentar projeto de lei. A Defensoria Pública pode, a Procuradoria-Geral do DF, eu já tinha colocado isso em pelo menos um simulado anterior. Não confundam, gente. Procuradoria-Geral do DF é a advocacia pública. Tá? A advocacia pública está dentro do Poder Executivo. E aí quem apresenta projetos de lei sobre a Procuradoria-Geral do DF é o governador. Mas na Defensoria Pública do DF, o Defensor Público Geral pode apresentar projeto de lei. A gente estudou isso, né? O TCDF apresenta os seus projetos de lei. Procuradoria-Geral do DF, que são os procuradores do DF, os advogados do DF, o Procurador-Geral não apresenta projeto de lei na Câmara Legislativa, à luz do artigo 71 da Lei Orgânica. Questão 8, João, deputado distrital, consulta Nalva, uma servidora efetiva da Câmara Legislativa, acerca de um requerimento de informação que ele pretende apresentar. Sobre esse tema e à luz do regimento, assinale a opção que corresponde a uma resposta de Nalva que se harmoniza com o artigo 40 do regimento interno. E aí, gente, é a letra B de bola, do indeferimento do requerimento de informação, cabe recurso ao plenário, tá? Mas todas as outras estão erradas. Não se admite, na letra A, requerimento que seja um conselho, uma sugestão, uma consulta. Tem que ser um pedido de uma informação. Não pode ser um aconselhamento, não pode ser uma consulta. Tá? Isso dito pelo artigo 40, muito importante para vocês saberem na prova de vocês. Se as informações requeridas não forem prestadas em 90 dias, ou se forem falsas, a Câmara reunir-se-á. Aí, gente, o erro aqui está em 30 dias, tá? Não é 90 dias. O prazo para encaminhar é de 30 dias, tá? Então, o erro está aqui nesse prazo que eu coloquei na letra D. E a letra E, não se admite requerimento de informações destinado a elucidar matéria relacionada à proposição em curso. É errado, gente. Se o requerimento de informação for relacionado com uma proposição que está tramitando, o regimento diz, inclusive, o requerimento de informação pode ser juntado no projeto de lei. Olha, eu quero saber tal coisa para instruir esse projeto de lei. O requerimento de informação pode ser juntado ao projeto de lei. Tá certo? É o que diz o artigo 40 do regimento interno. Então, a letra E está errada. E a alternativa, a única que corresponde à literalidade do artigo 40 do regimento, é a letra B de bola. Questão 9. Assinale a opção que não corresponde a uma hipótese de vacância em cargo da mesa, nos termos do regimento interno. Letra A. Licença do deputado para tratar da própria saúde por mais de 120 dias. Isso é uma hipótese que acarreta perda
de cargo da mesa diretora, mas você tem que marcar aqui não acarreta. Perda do cargo de deputado, aí ele perde o cargo na mesa diretora, é óbvio. Assumir outro cargo por mais de 30 dias que não enseja a perda do mandato, essa é a alternativa à luz do artigo 47, porque, de novo, gente, é também 120 dias e não 30 dias, tá certo? Qual é assumir um cargo que não enseja a perda do mandato? Secretário de Estado. Então, se ele assumir o cargo de secretário de Estado, por mais de 120 dias, ele perde o cargo na mesa diretora. Tá certo? É o que diz o artigo 47. E aqui diz por mais de 30 dias. O erro está nos 30 dias, porque o correto é 120. Tá certo? Na letra C, o erro é esse, à luz do artigo 47 do regimento. E a última questão, Maria, deputada distrital e vice-presidente da Câmara Legislativa, perdeu o mandato de deputada e o cargo que possuía na mesa diretora. Esse fato ocorreu faltando exatos 5 meses para o término do mandato dela, né, na mesa diretora como vice-presidente. Nesse caso, e à luz do regimento, e aí eu estou cobrando, gente, o artigo 49 do regimento, a alternativa correta é a letra D de dado, ela será preenchida, nesse caso, essa vaga na mesa diretora será preenchida mediante eleição, tá? É a letra B de bola, perdão, letra B de bola, será preenchida mediante eleição dentro de no máximo 7 dias. A letra E diz assim, não poderá ser preenchida, uma vez que as vagas da mesa diretora nunca são preenchidas. Isso está errado. A letra A, não pode ser preenchida, dada a exiguidade do período final do mandato. Se você pega o artigo 49 do regimento, se a vaga ocorre menos de 3 meses para o final do mandato, realmente o cargo de presidente, de vice-presidente, de suplente vai ficar vago. Agora, se fosse aqui o cargo de primeiro secretário, o cargo de primeiro secretário ia ser ocupado pelo suplente de primeiro secretário. Segundo secretário é o que o artigo 49 diz. No caso dos secretários, os suplentes assumem. Agora, no caso do vice-presidente, ou se fosse o presidente também, o que eu tenho no artigo 49 é, se for uma vaga com mais de 3 meses de término do mandato, faltando mais de 3 meses, tem eleição no prazo de 7 dias. Se for com menos de 3 meses, aí é muito exíguo, não é preenchido o cargo. Tá certo? Fica com uma vacância, mas aí, na verdade, o cargo de presidente ia ser ocupado pelo vice-presidente, né? Isso ia ter na prática, o vice-presidente ia exercer, não é que ele iria ocupar, porque a letra do artigo 49 não diz isso, mas o vice-presidente iria exercer, né? Durante esses 3 meses finais, não ia ter nova eleição, e você teria o vice-presidente realmente exercendo, tá bom? É o que a gente depreende da literalidade do artigo 49. E aí, a letra B de bola é a que está correta. Tá bom, gente? Com isso, a gente finaliza esse simulado e até o 24º simulado, semana que vem. Estude bastante. Se você errou alguma questão, não se estresse, velho. Porque se você fizer todos esses simulados e aí estiver acertando todas as questões, eu acho que você vai bem na prova, tá certo? Tomara que seja assim, tá bom? Um abraço e até o próximo simulado, pessoal. Tchau, tchau.